estava vindo para cá e meu marido ligou porque tinha esquecido de mandar um abraço para vocês. Então, sintam-se abraçados. Eu estou muito feliz de estar aqui, de rever algumas pessoas que se tornaram queridas apenas num fim de semana, né? Como o ECC é intenso, né? Um fim de semana faz pessoas que a gente não conhecia direito se tornarem queridas. Obrigada pelo convite, Bisa. Estou muito feliz de estar aqui. Falei para a Bisa que não é um hábito meu pregar, não é uma coisa que eu faço todo o tempo. Mas quando Deus me pede, eu não consigo falar não. E eu tenho tentado seguir essa regra na minha vida, de que quando Deus me pede alguma coisa, se eu sei que eu posso fazer, também não vou operar uma pessoa, porque eu não sou médica, mas aquilo que eu posso fazer, que está nas minhas mãos e que Deus me pede, eu tenho tentado fazer. Como a Bisa falou, hoje a gente encerra 10 dias de oração pela família. É um assunto que me emociona muito. É um assunto que eu estava sentada ali olhando só a foto e as famílias orando aqui todas juntas, os casais orando, e isso me emociona muito, porque eu tinha 9 anos quando meus pais se separaram. Eles não foram sábios em se separar, mas eles foram sábios como se separaram. E, graças a Deus, a gente não teve nenhum tumulto dentro de casa, mas que isso mudou, as nossas vidas mudou. E eu queria muito ter uma família feliz e ter uma família boa. E Deus tem me dado isso a cada dia. E não é fácil. É todo dia aprendendo com Jesus, é todo dia lutando para que a gente tenha essa família. Eu acho que se nós nos preocupássemos mais com as famílias, nós teríamos um país melhor. Se nós olhássemos o estojo do nosso filho a cada dia, se não tem uma borracha ali dentro que não é dele, e a gente corrigisse isso dele, falasse, devolva essa borracha porque ela não é sua, peça desculpa por essa borracha que você pegou, porque ela não é sua, provavelmente a gente não teria tanto político corrupto hoje. Então, o segredo do nosso país, a gente reclama tanto do nosso país, mas o segredo do nosso país está dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos. Mas eu não vou ensinar vocês a educarem filhos. Acho que Deus já ensinou isso em tantos lugares. E eu quero repartir com você 2 histórias hoje da Bíblia. Coincidentemente, são 2 mulheres. Não foi porque era Dia da Mulher que eu escolhi 2, né? Ou um dia que as mulheres estão envolvidas na igreja que eu escolhi 2 mulheres. Foi coincidência mesmo de 2 histórias que eu tenho meditado muito, tenho pensado muito nelas. A primeira história que eu queria repartir com vocês está em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 8. Na apresentação aqui, eu coloquei na linguagem original, mas eu quero ler para vocês podem ir acompanhando, mas eu quero ler para vocês na linguagem a mensagem. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma linguagem mais gostosa de entender, mais fácil de entender, uma linguagem mais contemporânea. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse, não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. É uma história que a gente sempre lê, né? E quando a gente está pequenininho, já lá no hallzinho do berço, a gente aprende como que foi isso e como isso aconteceu. Nós temos ali uma mulher extremamente inteligente, vocês concordam comigo? Ela tinha acabado de ser criada, ela estava zerada de fábrica, com o cérebro funcionando a 1000 por hora. Ela tinha a presença de Deus na vida dela, e ele visitava eles no jardim todos os dias. A gente não sabe o período que isso durou, da criação até o pecado, mas a gente sabe que Deus visitava eles todos os dias no jardim e conversava com eles todos os dias no jardim. Ela tinha uma capacidade intelectual provavelmente muito mais elevada do que a nossa hoje, depois de tantos anos de pecado, né, e de corrupção do nosso corpo. Eu brinco que quando eu chegar no céu, eu vou pegar a fila para falar com a Eva. Porque a Eva tem algumas coisas devendo para nós mulheres, né?
A gente paga alguns preços pela decisão que ela tomou. Estou brincando, que eu acho que se eu tiver esse pensamento, nem no céu eu vou estar. Eu fico imaginando o sofrimento que Eva vai sentir, né? A dor que ela vai sentir quando perceber tudo que as mulheres passaram por uma decisão momentânea dela, né? Mas nós estaremos no céu e eu não tenho raiva da Eva, não. É só uma brincadeira mesmo. Eva, naquela hora que ela foi passear no jardim, ela fez como algumas mulheres apaixonadas por sapato. Eu não sei você, mas nós, as gordinhas, a gente gosta muito de sapato. Sapato é mais fácil de servir, fica bem em todo pé, entendeu? Então, a gente está sempre rodeando loja de sapato. E Eva deu uma de apaixonada por sapatos naquele dia. Ela começou a rodear a vitrine da loja. Mas antes de ir para a vitrine da loja, ela deixou o marido dela ocupado, lá na praça de alimentação com os filhos dela. E ela foi passear sozinha no shopping. E isso é muito perigoso para nós mulheres, né? Porque geralmente nossos maridos que dão uma controladinha. Mas Eva foi passear atrás do sapato e ficou passeando em volta da vitrine, na frente da vitrine. E as vendedoras são muito espertas, né? E já viu que ali ela queria, mas não queria, queria, mas não queria. E Eva ouviu a voz da serpente. A serpente era um ser extraordinário. O comentário bíblico fala que era um ser que foi criado para ser exuberante no jardim mesmo. Então, ele era... Hoje a gente olha para a serpente, às vezes tem até asco da serpente, a gente acha ela feia. Não, no céu ela foi feita para ser bonita. Ela foi feita para impressionar mesmo. E ela impressionou a Eva. E começou a conversar com a Eva. E o primeiro erro de Eva foi qual? Deu atenção para a vendedora do sapato. E ela começou a questionar a serpente. E a serpente ganhou o quê? O espaço no coração de Eva. E Eva acabou comprando o sapato, ou comendo do fruto. A serpente tinha as asas brilhantes. Ela tinha aquelas asas, as asas da serpente cintilavam tanto que aquilo deixou Eva impressionada. E Eva se sentiu envaidecida, porque um ser espetacular daquele deu atenção para ela e estava falando com ela. Quero repartir outra história para vocês, aí a Eva nas buscas dos sapatos. Lucas é a nossa segunda história de hoje. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 31. Nesse texto, a gente conhece outra mulher que também recebeu a visita de um ser com asas. Maria era uma pessoa simples, provavelmente não ia para o shopping, e talvez ela não ligasse muito para sapatos. Vamos ler o texto? No 6º mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, da Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada, agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Apesar de terem se passado muito tempo, e apesar de terem se passado muito tempo, e ele discorreu que ela seria mãe de Jesus, né, que teria, ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou: Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Maria era de origem simples, mas Maria era muito inteligente pelas cenas que você percebe dela na Bíblia. Tem uma outra citação em Lucas, que em uma situação a Bíblia fala que ela parou para pensar naquilo que tinha sido dito para ela. Maria não era uma pessoa levada a palavra fugiu da minha boca, assim, a instantaneidade da coisa, né? A impulsividade. Maria, ela parou e ponderou, ela ficou perplexa quando o anjo chegou para falar com ela, mas, ao mesmo tempo,
ela pensou no que o anjo estava falando para ela. Maria não estava sendo enganada, sabe por quê? Porque Maria conhecia as Escrituras. Maria era habituada com aquelas palavras que o anjo falou para ela, porque ela sabia que um anjo viria. Do mesmo jeito que Eva sabia que Satanás estava rodeando o jardim. Deus tinha avisado que Satanás estaria rodeando o jardim, que Satanás ia tentar convencê-los de que Deus estava errado. Mas se eles passassem por aquele momento, Satanás seria expulso e não teria mais oportunidade para eles ali. Mas Satanás foi astuto. Ele veio em forma de serpente. Eles estavam esperando um anjo e Eva foi enganada. Maria sabia exatamente quem viria. Ela sabia que viria um anjo. Ela conhecia o livro de Isaías. Ela conhecia as promessas da vinda do Messias. Então, quando o anjo falou com ela, apesar dela se assustar, apesar dela ficar perplexa daquilo que ela estava recebendo, porque ela sabia que o anjo viria, mas nunca imaginou que seria para ela. Ao mesmo tempo que Eva se envaideceu, Maria se sentiu em graça diante de Deus, porque ela não esperava por aquilo. Sabia do anjo, mas não sabia que seria ela. E Maria ponderou, fala assim, tem um texto que fala, vamos ver se eu consigo ler lá no fundinho, a minha miopia não permite, vou ler aqui, ó. No comentário bíblico adventista, no volume 5, na página 477, fala assim, embora perturbada, Maria procurou pensar no que estava ocorrendo e descobrir a razão para essa experiência em comum. Sob tais circunstâncias, muitas pessoas perderiam momentaneamente a capacidade de raciocínio. Você já imaginou chegar um anjo na sua frente? Eu tinha parado de pensar na hora. Eu não sei se eu sentiria medo, se eu sentiria alegria, mas pensar, eu acho que eu não pensaria mais, né? Uma coisa extraordinária. Maria parece ter sido não apenas uma donzela virtuosa e devota, mas alguém de inteligência notável. Ela não apenas tinha uma familiaridade em comum com as Escrituras, como também refletia sobre o sentido de várias experiências que sua vida lhes proveu. Maria conhecia a Bíblia e ela entendia o que o anjo tinha dito para ela. Ela estava familiarizada com aquelas palavras. Eu queria fazer um comparativo das duas aqui, da Eva e da Maria, de como cada uma recebeu os seus seres de asas brilhantes. As duas receberam seres de asas brilhantes. Uma recebeu a serpente e a outra recebeu um anjo de luz. Eu estou cegueta. Não enxergo mesmo. Maria, a Eva, viu um ser de asas brilhantes. A Maria também viu um ser de asas brilhantes. A Eva se encantou. Ela se envaideceu. Maria se perturbou. Se sentiu com alta honra diante de Deus, mas humildemente. Eva acreditou naquilo que estava vendo, porque não parou para pensar. Maria parou para pensar naquilo que estava acontecendo e se o seu conhecimento lhe provava daquilo que ela estava vendo. Ela questionou de maneira positiva, como qualquer um de nós devemos questionar quando uma novidade chega até nós. A Eva se levou pela emoção e beleza da serpente. Maria usou sua inteligência e conhecimento. Eva temeu, ficou com medo a princípio. Maria manteve a presença de espírito. Passei bem, né? Vamos ver se eu volto tudo. Eva, quando Deus veio a procurá-la, fugiu da sua voz. Ficou com medo e se escondeu. Deu graça diante de Deus. Eva mudou a nossa história. Para sempre. Maria possibilitou essa história ser mudada de novo. Maria possibilitou a mudança da minha e da sua história. Você já recebeu um ser de asa brilhante? Não literalmente, né? Provavelmente não. Eu já tive experiências que eu tinha certeza que tinha um anjo do meu lado. Mas você já recebeu uma visita de um anjo brilhante? Ou de uma serpente? A gente recebe isso todo dia. O que tem brilhado para você? O
O que brilha para você? O que ofusca o seu olhar? Isso cintila nos teus olhos e te envaidece? Ou isso te perturba e te faz querer pensar no que Deus quer para você e para a sua vida? Que tipo de asa você está recebendo? Esqueci de trocar o slide aqui, mas não tem problema. A gente vai indo aqui, depois eu vou apresentar os meus filhos para vocês. Esse é o Kalel. Vou fazer na ordem do slide. Esse é o Kalel. Ele tem 18 anos, fez em dezembro. Faz 9, acho que 8 meses que eu não o vejo. Estou morrendo de saudade dele. Ele está no intercâmbio, em Montana, e fica lá até junho, onde se forma no high school. Ele sempre teve asas grandes, falando em asas. Ele já cresceu de asa grande, desde pequenininho. Sempre quis conhecer o mundo, sempre foi muito curioso. Do lado tem a Kayla. Eu coloquei essas fotos porque são as fotos mais recentes que eu tenho deles. A Kayla é uma menina que me ensinou muito sobre Jesus. Ela é um milagre na nossa vida. Um dia, se eu tiver oportunidade, eu conto a história da Kayla para vocês. Ela teve um tumor cerebral quando tinha 6 aninhos e nos ensinou muito de Jesus enquanto a gente passou por isso. E eu quero contar uma história que eu passei com o Kalel. A gente está falando de família. Lá em casa, mesmo quando a gente namorava, a gente combinou que, mesmo que a situação fosse difícil, quando os filhos viessem, eu ia ficar com eles. Eu não me arrependo disso. Meu guarda-roupa é mais vazio que o seu. A minha estante de sapato é menor que a sua. Mas eu não me arrependo disso. Meu carro é de 1 ano mais velho que o seu. Mas eu não me arrependo disso. Eu acho que eu ganhei tanto com eles que eu falo que eu tenho 3 faculdades. Uma chama Kalel, outra chama Kayla. E depois que eles cresceram e Deus me deu a oportunidade de novo, eu voltei a estudar e fiz faculdade de fotografia. Hoje eu sou fotógrafa e me divirto muito na minha profissão. Esse é o Kalelzinho quando tinha por volta de 5 anos. Eles têm 4 anos de diferença. Um dia a gente estava em casa, e sabe mãe de crianças assim desse tamanho? Eles ficam o dia inteiro em você assim, mãe, 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 mãe. E aí quando você está dando atenção mais para o outro percebe e começa mãe, mãe, mãe. E tudo é mãe, né? E aquele dia eu acho que, na base da brincadeira, a gente brinca muito lá em casa. Meu filho veio me chamar e eu falei assim, Kalel, eu estou lá na esquina, não estou em casa. Ele falou assim, mãe, estou te vendo. Aí quando ele falou isso, eu já ri muito com essa história. Quando ele falou isso, eu falei assim, vou entrar na brincadeira. Vamos ver até onde eu consigo ir com esse menino. Vamos ver até onde ele confia em mim. Eu falei, claro que eu estou na esquina. Na verdade, você está me vendo, porque a tua vontade de me ver é tão grande, mas tão grande que você está me vendo. Mas, na verdade, eu estou na esquina. Aí ele falou, mãe, fala sério. Aí ele chegou pertinho e falou assim, estou te pegando. E abraçou minhas pernas. Falei, então, filho, isso é tudo a vontade de me ter perto de você. Mas, na verdade, eu estou lá na esquina. Mãe, e nós ficamos nessa discussão há muito tempo. Mãe, eu estou escutando a sua voz. Olha a sua voz, você está falando comigo, eu estou te ouvindo. Como é que eu ia te ouvir se você estivesse lá na esquina? Falei assim, filho, mas é o seguinte, você está com muita vontade de me ouvir. Você não consegue ficar longe de mim. A tua vontade é tão grande, que você me ouve, você me vê, você me toca. Mas, na verdade, eu estou na esquina. E ele foi entrando na brincadeira, e eu falando séria com ele, e eu achando que uma hora ele ia parar e ia para outro lugar. Mas não, ele foi discutindo comigo. E esse é o Kalel. O Kalel é desse jeito. E ele foi discutindo comigo. E eu falei assim, filho, eu estou na esquina. Mãe, eu vou lá na janela. Se você não estiver lá na janela, eu vou ficar muito triste. Eu falei, filho, mas eu estou na esquina. Eu não conseguia acreditar no poder que uma mãe podia ter. E ele foi para a janela. É lógico que eu fui do lado dele. E ele saiu, não foi nem na janela, foi na sacada da sala, e ele olhou lá para a esquina. A gente morava no NASP Campo São Paulo, descendo a rua ali, tem um predinho, e a gente morava ali, então dali até, agora construíram outros prédios, não dá para ver mais, mas às vezes a gente via ali a colina do colégio.
E ele olhou e falou assim, tá vendo, mãe? Você não está lá na esquina, olha lá. Qual esquina que você vai estar? Aí eu falei assim, só tem aquela ali, a outra lá não dá nem para ver, eu estou naquela ali. Aí ele olhou e falou assim, mãe, você não está. Você está aqui, eu falei para você que você estava aqui. E é claro que aquele dia eu sentei com meu filho e a gente tirou muitas lições daquilo que a gente tinha brincado. E eu falei para ele que aquilo era uma brincadeira. Lembrei a ele que quando chegar no fim dos tempos, muitas coisas vão acontecer que vão convencer os nossos olhos, vão convencer os nossos ouvidos, vão convencer até o nosso tato, mas que aquilo não é verdadeiro. E a gente tem que confiar naquilo que a gente acredita. O Calel estava errado de ir lá me procurar na esquina? Não, o Calel não estava errado. Sabe por que o Calel foi me olhar na esquina? Sabe por que ele foi na sacada ver se eu estava na esquina? Porque ele reconheceu a minha voz. Porque ele confiava em mim. Eu era a pessoa que estava todo dia do lado dele, que mantinha ele saudável, que mantinha ele cuidado, que mantinha ele aquecido. Eu era a pessoa que quando ele chorava, ele procurava. Eu era a pessoa que quando ele sentia dor, ele buscava alívio. Eu era a pessoa que ensinava as coisas que ele queria aprender. Até aquele momento, era só eu. Era na minha voz que ele confiava. Era na minha pessoa que ele confiava. Qual é a sua asa brilhante? Quando uma asa cintila para você, quando uma asa chega perto de você, você consegue distinguir qual é a voz de Deus na tua vida? E você consegue distinguir qual é a voz de Satanás na sua vida? A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Não tem como a gente reconhecer alguma coisa que a gente nunca conheceu. O que você está fazendo para reconhecer a voz de Deus? O que você está buscando saber para reconhecer a voz de Deus? Você busca a sua palavra todos os dias? Você ora para Ele todos os dias? Tem uma maneira que eu tenho aprendido a reconhecer a Deus na minha vida também, que é quando a gente auxilia os outros. Gente, como a gente vê Deus, como a gente aprende sobre o amor de Deus quando a gente está auxiliando alguém que está precisando da gente. Você consegue reconhecer a voz de Deus na sua vida? Você consegue saber o que Ele quer de você? O que Jesus está pedindo para você é tão difícil assim que você prefere negar a voz dEle? Às vezes Deus pede coisas difíceis, não pede? Para Maria, não, pensa um pouquinho comigo, só um pouquinho. Pensa assim comigo, só rapidinho. Maria foi recebida por um anjo. Eu acho que não era comum você receber um anjo dentro de casa. Ele saudou a Maria, ela se assustou. Ele tranquilizou Maria que ele estava ali, amando de Deus, né, amando do Pai do céu. E aí ele falou que ela ia ter um filho. Ela falou assim, como é que eu vou ter um filho se nem casada eu sou? E ele explicou para ela que o Espírito Santo viria e colocaria um filho no seu ventre. Para quem é incrédulo, gente, dá vontade de rir, não dá? Deus está pedindo alguma coisa para você que dá vontade de rir? E você fala, se eu fizer isso, eu vou passar vergonha? Como é que eu vou construir uma arca enorme e colocar um monte de animais dentro, porque vai chover e a gente nunca viu água caindo do céu? Eu não vou pagar o mico de rodear o muro de Jericó 500 vezes marchando lá em cima, porque aquilo vai cair e Deus vai me dar vitória. Eu não vou ficar parado na frente de um mar enorme, gigantesco, esperando que ele se abra para eu passar em terra seca. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer do meu jeito. O que está impedindo você de conhecer o que Deus tem para você? O que está impedindo você? Às vezes, eu acho que a gente não consegue ouvir a voz de Deus da maneira que a gente deveria, porque a gente está colocando muitas distrações no nosso mundo. Eu tenho uma filha adolescente que a gente luta para ela todos os dias. Que a palavra de Deus seja mais forte na vida dela do que os seriados que as amigas dela todas comentam na escola. Que os livros que a gente tem para oferecer para ela são melhores do que os livros que todo mundo está comentando na escola.
O que tem te distraído de Deus? Qual é a sua asa cintilante que não faz você perceber e ouvir que aquela voz não é de Deus? E você se confunde com a voz de Deus? Tem algo na sua vida que pode te atrapalhar de ouvir a voz de Deus? Maria conseguiu reconhecer o que Deus tinha para ela, porque ela sabia exatamente que Jesus viria para falar aquilo. Às vezes Deus nos pede coisas malucas. Como que eu vou deixar de comprar um carro novo, de ter 2, de ter minha casa mobiliada do jeito que eu queria para ficar cuidando de 2 crianças dentro de casa? Mas foi essa loucura para o mundo de hoje que Deus me pediu. O que Deus pediu para você e que você está com medo de fazer? Sabe que Deus nunca pediria para você alguma coisa que Ele mesmo não pudesse fazer. E Ele fez. E você sabe o que Ele fez? Nós vamos ler em Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, verso 18 a 21. Todo mundo achou? Eu vou ler de novo na Bíblia a mensagem, tá bom? A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição. Mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Para Maria parecia tolice, talvez para Eva, se Eva estivesse na mesma situação de Maria, talvez ela reagisse diferente, não sei. Mas não parece loucura a princípio, mas para quem conhecia a palavra de Deus, Maria conhecia o que Deus estava falando. Não pareceu loucura, ela entendeu que isso aconteceria mesmo. Quando as pessoas que estavam esperando pelo Messias ouviram, parece loucura aos olhos de quem não crê, mas para quem crê faz todo sentido. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dominante. Quem é a sabedoria dominante? É a sabedoria dos sábios aí das ruas, dos filósofos, de quem está fazendo a consciência da nossa nação, de quem está pregando o que é pedagogia, longe da pedagogia de Jesus, de quem está pregando sobre a honestidade, longe da honestidade de Jesus, quem está pregando sobre mundo pós-moderno, sem ter o mundo pós-moderno que Jesus enxerga. Mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão? Palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu o que o mundo considera tolice. Pregação, acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Hoje, Jesus está pedindo para você pregar o caminho da salvação. E quando você vai no teu trabalho, no teu escritório, e que você está na tua escola, ou que você está na sua academia, no ambiente que você frequenta, e você tenta falar de Jesus, tem alguns até que riem de você. Porque aquilo é tolice para eles. Para quem pensa que é sábio, é tolice. Mas aqueles que acreditam em Deus, faz todo o sentido. Nós estamos cada dia mais covardes, mais medrosos para falar a palavra de Deus, para abrir a Bíblia para outras pessoas. Porque a gente tem essa filosofia imposta de que nós precisamos respeitar o que o outro pensa, respeitar o que o outro sente. E isso é verdade, a gente precisa respeitar. Mas a gente não pode deixar eles no escuro. A gente precisa mostrar para eles a luz. Nós temos a luz, você tem a luz? Qual é a luz que está em você? Aquela que cintila da serpente? Ou a luz do anjo que te perturba, que te comove e te faz querer sair de casa e falar para Deus e falar para as pessoas o Deus que você tem, o Deus que pode resolver os seus problemas. E mesmo que Ele não resolva os seus problemas, aparentemente, como a gente cantou no hino do vaso e do oleiro, Ele está ali do seu lado. Ele está te moldando. E é para isso que Jesus está. Quando eu passei tudo que eu passei com a Kayla, a gente teve um mês de hospital e ela saiu do hospital sem andar, ela saiu do hospital sem falar.
E a gente hoje, ela é uma menina perfeita, linda, sempre recebe mérito acadêmico na escola, e eu sei que eu tenho um milagre dentro da minha casa. Eu aprendi uma coisa com Deus, assim, porque dentro da UTI, a gente olhava e tinha vários bebês neonatais, né? Ela estava na UTI pediátrica e ela ficava num quartinho separado, e do lado do quarto dela tinha um outro bebê que já nasceu e já foi para a UTI, e ali ele só vegetava, e no outro quarto tinha um bebê também que sofria muito. E eu observando toda aquela situação, eu questionava para Deus, falava assim, Deus, por que a minha filha o Senhor está salvando? Quando eu saí da UTI com ela e fui para o quarto, a gente teve que sair rápido da UTI, porque estava com uma bactéria que podia pegar a Kayla e a gente podia ter problemas com aquilo. A gente foi para o corredor meio, né, para o quarto meio nas pressas, teve que aprender a lidar com alguns equipamentos lá fora. E naquela saída afobada dali de dentro, eu olhei para trás e falei assim, por que minha filha e por que o filho do outro e por que... Naqueles dias e os anos que passaram depois, eu aprendi que o único objetivo de Deus na minha vida e na sua, não existe outro, é salvar você. Todo o propósito de Deus, o maior propósito de Deus na sua vida, é salvar você. É salvar quem está do teu lado. Ele não está preocupado se você vai comprar um carro novo, mas Ele te mima com isso, porque Ele te ama. Ele não está preocupado se seu filho vai estudar na melhor escola, mas Ele te mima com isso, Ele te cuida. A única principal preocupação de Deus é levar você para o céu. É que você reconheça o que Ele fez por você. É que você reconheça o amor que Ele tem por você e o que Ele quer dar para você no céu junto com o seu filho. Se a gente estiver buscando o céu porque a gente quer morar num lugar melhor, a gente está enganado. A gente tem que procurar o céu porque não aguenta mais de saudade de Jesus. E quando a gente tem esse sentimento de que a gente não aguenta mais de saudade de Jesus, porque Ele é o nosso melhor companheiro, talvez a gente esteja no caminho correto. Talvez a gente esteja reconhecendo a voz dEle. Talvez a gente esteja percebendo quem é Jesus na nossa vida. Deus deve estar pedindo algo para você. Deus pede para você parar um dia da sua semana de trabalhar, talvez onde no comércio seja o dia de mais venda. É louco? Pode ser louco, mas perante os olhos de Deus não é. Deus está pedindo para você ter um coração mais puro, para os nossos adolescentes serem puros, para os nossos jovens terem pureza no coração. Num lugar ou num mundo onde as impurezas imperam e são mais divertidas. Deus está pedindo para que a gente seja fiel num mundo cheio de corrupção, onde todo mundo dá um jeitinho em tudo. Mas Ele não está pedindo para você fazer isso sozinho. Ele queria pedir para você abrir em Isaías. Isaías 45. Deixa eu lembrar aqui que eu não anotei. Isaías 45, verso 2 e o verso 3, se eu não me engano. Irei adiante de vocês, limpando e pavimentando a estrada. Vai deixar mais fácil, não precisa nem estrada de chão, viu? Que ele vai pavimentando na frente. Quebrarei os portões de bronze das cidades, arrebentarei as trancas, derrubarei as estradas obstruídas. Eu o conduzirei a tesouros enterrados, a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu, de fato, sou o Eterno, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Aquele que te chama pelo nome, que te conhece da hora que você dorme, porque quando você dorme, Ele também não está dormindo. Ele vai na sua frente, conduzindo o seu caminho. Quando Ele te pede para fazer uma coisa difícil, quando Ele te pede para fazer uma loucura por Ele, Ele não está te mandando sozinho. Eu pedi para o Kalel fazer uma loucura por mim, mas eu fui com ele até a sacada, porque eu sabia que ele ia se decepcionar. Eu sabia que ia ser difícil para ele. Porque como assim minha mãe mentiu para mim? Acho que foi a única vez na vida que eu menti para ele. Mas foi uma mentiria que a gente tirou lição até hoje. E a gente brinca com essa... Eu já pedi perdão para eles, queria dizer para vocês. Depois de adulto, eu já pedi. Eu nunca fui de falar de Papai Noel para os meus filhos, porque eu nunca queria que eles se decepcionassem comigo. E lá em casa, uma das coisas que a gente preza muito é a verdade. Sempre teve castigo para quem não fala a verdade, para quem fala a verdade, a gente aliviava do castigo.
Deus está indo comigo, Deus está indo com você, nós não estamos indo sozinhos. Quando você sair agora para entregar esses livros na rua, para você pode ser, talvez, alguns, a gente tem vergonha de abordar alguém, de bater na porta de alguém, ou às vezes a pessoa desvia o olho, tipo assim, tomara que não me veja, né? Vai, é ela que está precisando. E confia que Deus está indo do seu lado, que Ele está indo com você. Ele não vai te pedir nada para você fazer que Ele não esteja perto de você. Porque a única coisa que Deus quer, cadê a Priscila, que vai cantar para a gente agora? A única coisa que Deus quer na sua vida é ser o seu Deus. É cuidar de você. É fazer o que é impossível para você, porque para Ele não existem impossíveis. Ele quer ser o Deus da sua família. Ele quer cuidar de você, Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você conhecer o impossível. Você só precisa deixar Ele ser o seu Deus. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas
ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Vamos levantar para orar? Senhor meu Deus, por favor seja meu Deus, por favor seja o nosso Deus. Nos dê coragem, Senhor, para acreditarmos nas suas loucuras, porque as suas loucuras fazem todo sentido para aquele que crê. Obrigado pelo sangue de Jesus que derramou. Me ajuda, Senhor, a entender que mesmo na agonia da minha vida, mesmo nas dores que eu posso estar passando, mesmo nos problemas mais difíceis, eu posso sentir paz, porque o Senhor está do meu lado, porque o Senhor está caminhando comigo. Faz da Igreja da Vila Santa Maria, Senhor, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde as pessoas ofusquem os olhos, fechem os olhos de tanta luz que brota daqui. Que essa construção derrube as suas paredes e que a comunidade que vive em volta dela possa conhecer o Jesus que os traz aqui a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada programa que está aqui. Que essa comunidade que envolve a igreja possa querer ir para o céu junto com a gente. E que a gente possa ter uma agonia tão grande de ver Jesus de novo, que o céu, que um lugar melhor seja coisa pouca na nossa vida, que isso não nos importe. Que a nossa vontade de estar com Jesus seja tão grande que podia ser numa casinha de palha. Que o nosso coração se alegre em Ti, que nesses momentos que vamos passar na igreja, esse dia que queremos nos aproximar ainda mais de Ti, sejam abençoados com a Sua presença, que o Espírito Santo permaneça aqui. Acompanhe agora que vamos distribuir os livros também, que cada pessoa possa ser alcançada, que cada pessoa que precisa receber, o Senhor coloque no nosso caminho. Que cada pessoa que precisa ouvir essa palavra, ela possa estar disponível a nós, que o Senhor a torne disponível, para que a gente possa ter acesso a ela. E que o Espírito Santo toque no seu coração. Limpa o nosso coração, Senhor, a cada dia, para que a gente possa te servir mais puro. Em nome de Jesus, amém.